Tem um grande mentor para mim, que é o Jim Rohn, e ele falava o seguinte: não deseje menos problemas, deseje ter mais habilidades. Eu vou te falar um negócio, eu não tenho tatuagem, mas se eu fosse fazer uma tatuagem, eu provavelmente tatuaria isso na minha pele. Não deseje menos problemas, deseje ter mais habilidades. E o Jim Rohn, ele mudou minha vida quando eu conheci o conteúdo dele, porque ele me mostrou que a nossa filosofia de vida, como você pensa em relação às coisas, determina o teu resultado. E ele tinha algumas filosofias incríveis, como trabalhe mais em você do que no seu trabalho. Não deseje carregar menos pesos, deseje ser mais forte. O sucesso não é algo que você corre atrás, é algo que você atrai, se tornando uma pessoa atrativa. E quando eu ouvi essas filosofias pela primeira vez, eu lembro que minha cabeça borbulhava. Aquilo era um mundo novo e era totalmente diferente do que eu pensava anteriormente. O Jim Rohn, ele falava, e eu tô aqui nesse laguinho para te falar sobre isso, que a nossa filosofia, a forma que a gente pensa, é como se fosse um barco. E nesse laguinho aqui no Central Park, geralmente as pessoas vêm com aquelas miniaturas de barco, controle remoto e tal. Então o Jim Rohn falava que a forma que você pensa é como se fosse a vela de um barco. Então imagina o seguinte: todos nós somos um barco, e todos os nossos barcos, eles estão no mesmo ponto, como se isso fosse possível, né, cientificamente, mas só para você entender o conceito. Só que quando você pega o teu barco e você está no mar, você é o barco, né? Começa a vir a tempestade, o vento, talvez o mar fica mais agitado. E o que é a tempestade trazendo isso para a vida real? É economia, é inflação, é o governo do teu país, é a desvalorização do real, N coisas. E Jim Rohn falava que é de uma inocência absurda você querer mudar o vento, porque o vento, ele sopra igual para todo mundo. E a diferença onde você ou eu vamos chegar é determinado não pelo vento, mas pelo posicionamento da vela. E quando eu entendi isso, eu entendi que eu era completamente ignorante, porque eu ficava querendo culpar o vento. Ah, mas se eu tivesse isso, ah, mas se meus parentes tivessem me dado isso, ah, mas se eu tivesse com pessoas assim, ah, mas se eu ganhasse mais dinheiro, ah, mas se eu tivesse fora do Brasil, quando eu comecei, e essas coisas todas que você fica na tua cabeça, se eu fosse mais novo, se eu fosse mais velho, blá 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 blá. Só que a questão é, você não consegue mudar o vento, mas você consegue mudar a tua filosofia, a forma que você pensa. E aí pode vir a tempestade que for, que você vai ajustar a vela do teu barco, vai ajustar o teu pensamento, e aí mesmo com a tempestade você vai seguir para onde você precisa ir, porque você sabe para onde você vai. E se você também não sabe para onde você vai, o teu barco vai sendo levado pelo vento e você provavelmente vai bater em algum lugar. Mas se você entender que a tua filosofia determina para onde você vai, se a tua atitude determina a tua altitude, a tua visão sobre a vida, ela muda completamente. E aí você consegue tomar totalmente o controle do teu destino. Você vira o capitão do teu próprio barco. E é isso que eu quero que você entenda nesse vídeo. Marca alguém nesse vídeo que você acredita que precisa ver a tua mensagem. Se conecta comigo no YouTube, no Facebook, em @MarcoLafico, e espalhe essa mensagem. Lembra? Não deseja menos problemas, deseja ter mais habilidades. O tamanho de um homem é determinado pelo tamanho do problema que põe para baixo. Então seja grande. Assuma grandes responsabilidades e grandes problemas. A melhor coisa que você pode fazer. Tem um grande mentor para mim, que é o Jim Rohn, e ele falava o seguinte: não deseje menos problemas, deseje ter mais habilidades. Eu vou te falar um negócio, eu não tenho tatuagem, mas se eu fosse fazer uma tatuagem, eu provavelmente tatuaria isso na minha pele. Não deseje menos problemas, deseje ter mais habilidades. E o Jim Rohn, ele mudou minha vida quando eu conheci o conteúdo dele, porque ele me mostrou que a nossa filosofia de vida, como você pensa em relação às coisas, determina o teu resultado. E ele tinha algumas filosofias incríveis, como trabalhe mais em você do que no seu trabalho. Não deseje carregar menos pesos, deseje ser mais forte.
O sucesso não é algo que você corre atrás, é algo que você atrai, se tornando uma pessoa atrativa. E quando eu ouvi essas filosofias pela primeira vez, eu lembro que minha cabeça borbulhava. Aquilo era um mundo novo e era totalmente diferente do que eu pensava anteriormente. O Jim Rohn, ele falava, e eu tô aqui nesse laguinho para te falar sobre isso, que a nossa filosofia, a forma que a gente pensa, é como se fosse um barco. E nesse laguinho aqui no Central Park, geralmente as pessoas vêm com aquelas miniaturas de barco, controle remoto e tal. Então o Jim Rohn falava que a forma que você pensa é como se fosse a vela de um barco. Então imagina o seguinte: todos nós somos um barco. E todos os nossos barcos, eles estão no mesmo ponto. Como se isso fosse possível, né, cientificamente, mas só para você entender o conceito. Só que quando você pega o teu barco e você está no mar, você é o barco, né? Começa a vir a tempestade, o vento, talvez o mar fica mais agitado. E o que é a tempestade trazendo isso para a vida real? É economia, é inflação, é o governo do teu país, é a desvalorização do real, N coisas. E Jim Rohn falava que é de uma inocência absurda você querer mudar o vento, porque o vento, ele sopra igual para todo mundo. E a diferença onde você ou eu vamos chegar é determinado não pelo vento, mas pelo posicionamento da vela. E quando eu entendi isso, eu entendi que eu era completamente ignorante, porque eu ficava querendo culpar o vento. Ah, mas se eu tivesse isso. Ah, mas se meus parentes tivessem me dado isso. Ah, mas se eu tivesse com pessoas assim. Ah, mas se eu ganhasse mais dinheiro. Ah, mas se eu tivesse fora do Brasil quando eu comecei. E essas coisas todas que você fica na tua cabeça. Se eu fosse mais novo, se eu fosse mais velho, blá 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 blá. Só que a questão é, você não consegue mudar o vento, mas você consegue mudar a tua filosofia, a forma que você pensa. E aí pode vir a tempestade que for, que você vai ajustar a vela do teu barco, vai ajustar o teu pensamento, e aí mesmo com a tempestade você vai seguir para onde você precisa ir, porque você sabe para onde você vai. E se você também não sabe para onde você vai, o teu barco vai sendo levado pelo vento e você provavelmente vai bater em algum lugar. Mas se você entender que a tua filosofia determina para onde você vai, se a tua atitude determina a tua altitude, a tua visão sobre a vida, ela muda completamente. E aí você consegue tomar totalmente o controle do teu destino. Você vira o capitão do teu próprio barco. E é isso que eu quero que você entenda nesse vídeo. Marca alguém nesse vídeo que você acredita que precisa ver a tua mensagem. Se conecta comigo no YouTube, no Facebook, em @MarcoLafico, e espalhe essa mensagem. Lembra? Não deseja menos problemas, deseja ter mais habilidades. O tamanho de um homem é determinado pelo tamanho do problema que põe para baixo. Então seja grande. Assuma grandes responsabilidades e grandes problemas. A melhor coisa que você pode fazer.